Podcast Poéticos Encontros, Hamilton Faria e César Augusto Carvalho. Sobre um fundo branco, a palavra podcast está em letras brancas, dentro de uma faixa laranja. Poéticos em letras de forma pretas e encontros em cursivas laranja. Centralizadas, fotos de 2 homens brancos de camisas brancas vistos dos ombros para cima. Os nomes estão logo abaixo, dentro de retângulos amarelos. Hamilton, à esquerda, esboça um leve sorriso. Usa óculos de aros pretos. Tem olhos pretos, nariz médio e cabelos grisalhos curtos. César sorri para a câmera. Tem olhos pretos, nariz médio e cabelos brancos e curtos. Atrás deles, páginas brancas de um livro com textos em letras de forma pretas. À esquerda, ao lado do rosto de Hamilton, de mesmo tamanho, uma flor de hibisco cor-de-rosa. No alto à direita, uma granada cinza ao lado de uma rosa vermelha. No rodapé, uma faixa laranja. Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrastasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cosendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Este poema, de Gilberto Passos Gil Moreira, que ficou conhecido na canção com João Donato de Oliveira, abre esse podcast. E nós vamos conversar com Hamilton Faria, que é poeta, pacifista e consultor cultural. Ao longo de sua trajetória, publicou livros, revistas, ensaios, aqui no Brasil e no exterior. É membro fundador do Instituto Casa Comum, sócio fundador do Instituto Polis e do canal do Poetariado no YouTube. E vamos conversar também com o poeta César Augusto de Carvalho, que também é escritor, professor de sociologia, com publicação de vários livros, além de participações em antologias poéticas. E junto com o Hamilton Faria, é responsável pela criação do canal Poetariado, que além do YouTube, se eu não me engano, está também no Facebook. Não é isso mesmo, meus queridos? Sejam muito bem-vindos em mais esse Poéticos Encontros. Eu vou começar com o Hamilton, já que nós temos, né, essa intimidade, vamos dizer assim, poeta, porque já gravamos um podcast na segunda temporada, o episódio 8 e 9. Então, eu vou conversar contigo, te saudando e já perguntando como é essa participação nesse Festival Artes pela Paz, como foi essa concepção? Olha, eu acho que a ideia do Festival Arte pela Paz é não uma ideia recente, mas ela tem seus antecedentes também, né? Eu trabalhava no Instituto Polis e coordenei o Instituto Pontão de Cultura e Paz. Aliás, uma ideia que todo mundo perguntava no mundo das ONGs, mas como uma instituição de políticas públicas trabalhar com paz? Paz é tudo. Qual o conceito de paz?
não cabe aqui, aquela história toda que a gente conhece enquanto em relação a temas novos. Mas eu acho que a iniciativa desse festival, para mim, é do Instituto Casa Comum e principalmente, né, do Célio Turino e da Silvana Baragato, né? Duas pessoas incríveis, né, que pegaram o foco da paz e perceberam que talvez seja o caminho mais revolucionário da humanidade, construir a paz. Eu acho que hoje não existe coisa mais revolucionária do que construir a paz. E aí eu fui convidado, né, eu e o César, fizemos uma conversa muito boa com o Célio Turino. Ele nos convidou para nos, acrescentando aos poetas de Campinas, né, aos 20 poetas de Campinas, que é o centro radiador da Campinas, né, uma generosidade bastante grande. E cá estamos nós. A minha participação também fui convidado, como eu sou uma pessoa assim, vamos chamar assim, pensador também da cultura de paz, ensaísta, há muitos anos, né? Tem me acompanhado, há mais de décadas tem me acompanhado, desde o início dos anos 2000. Então eu fiz roteiros, 10 roteiros de um minuto e meio, sobre a cultura de paz. Cultura de paz e bem viver, cultura de paz e uma forma de ser pessoa, cultura de paz e direitos, direitos da natureza, e, enfim, 10, né? E que foi passado lá na exposição. E o Big Nel fez o vídeo, né? E eu fiz o texto. E também participei de meia hora de conversa num curso de formação sobre o reencantamento do mundo. E também voei, né? Junto com o César e junto com os outros poetas, no voejar lá dos poemas, que foram, segundo informações, uma coisa bastante relevante, bastante mágica mesmo, né? Foi essa a minha participação. Só quero dizer que esse festival é uma iniciativa das maiores que eu conheço no país, das mais abrangentes, que trabalha com educação, trabalha com valores, trabalha com poesia, com arte, entendendo que não é que a arte tem uma função de construir a paz. A arte ela pode ser aproveitada, inclusive, como formas de autoconhecimento, de sensibilidade, de ampliação do mundo, de cosmovisão, etc., construindo realmente uma sociedade melhor e ressignificando a palavra. Que maravilha! E eu sou testemunha disso, porque eu estava lá na abertura, eu e o João, e a revoada de poemas foi realmente, aliás, tudo da abertura foi fantástico, mas a revoada de poemas foi uma emoção imensa, não teve um poema que ficou no chão, todas as pessoas correram para pegar, para fazer suas coleções de poesias, né, são 22 poemas. Todo mundo diz isso, que não ficou nenhum poema no chão. Será que o pessoal não estava fazendo um procedimento ecológico de tirar papel do chão para jogar fora? Também, né, também, preocupados com isso também, porque a mensagem da cultura de paz passa por isso também, né, por essa educação ambiental também. Então não resta dúvida que o pessoal estava preocupado em manter as coisas em ordem, mas também o desejo de ler as poesias. E aí eu já passo a bola para você, poeta César Augusto, esse desejo de ler a poesia, vocês com o canal Poetariado, vocês sentem isso? Então, você percebe, poeta, que aumentou o desejo das pessoas em ouvir, em consumir poesia? Olha, Claudine, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite para participar desse bate-papo com o meu amigo Hamilton, né, meu parceiro no canal do Proletariado. O canal do Proletariado tem uma história que eu acho interessante, né? Esse ano nós começamos em 2020, meses depois quando começou a pandemia, e conversando com o Hamilton, uma das necessidades que a gente sentia era todo mundo isolado, sem poder sair de casa, sem poder participar em sarau, e a gente sentia muita falta desse contato com o público, né? E, por outro lado, a gente também tinha uma certa necessidade em conversar sobre poesia, né? Não só ler e ouvir poemas, mas falar a respeito da produção poética, enfim, da recepção do leitor. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse programa de entrevistas, né, que a gente definiu logo no começo que seria um poeta convidado por vez. Esse poeta convidaria um leitor, né? No começo a gente começou com mais, depois a gente reduziu para um, né?
E para isso a gente precisa ler toda a obra do poeta convidado, para a gente poder ter embasamento, para poder saber o que está conversando, né? Então, depois de conversar com o poeta, ouvir os comentários do leitor convidado, né? Eu comecei a perceber que o programa motivou várias pessoas a escrever poesia. Eu tenho um amigo, inclusive, que muito tímido, né? Aí eu falei para ele, assiste o canal do Petariado. Aí ele assistiu algumas edições, depois me escreveu, César, eu estou escrevendo poesia graças a entrevistas que eu vi, ela não lembro agora qual foi as entrevistas que ele assistiu, e ele começou a escrever, né? Não sei se ele continuou, nem nada, mas não foi só ele que teve essa reação, né? Então, para mim, é muito interessante essa potência que a poesia apresenta, né? Eu costumo dizer que todo mundo pode viver em estado poético, mas nem todos são poetas, né? Porque a produção da poesia implica numa técnica, implica numa construção de linguagem que nem toda pessoa que vive em estado poético é capaz de traduzir, né? Então, eu acho que é importante essa conversa a respeito da criação literária, como é que a pessoa produz, o que motiva, quais são os autores que mais influenciam na criação poética, né? Então, para mim, é muito gratificante isso. E esse ano a gente está comemorando 2020, 7 anos, né? 6 anos. 6 anos, 6 anos. Nós estamos em 2000, nossa, eu adiantei um ano, é 2026. 6 anos. Uma das intenções do canal do Proletariado é mostrar uma diversidade da poesia, né? A poesia sair dos cânones, porque os cânones da nossa poesia foram muito construídos na Europa, nos grandes centros de vanguarda, e dizem isso é poesia, isso aqui não é poesia, né? E hoje você tem emergente uma poesia de cordel, você tem uma poesia de periferia, uma poesia indígena, uma poesia negra, quer dizer, as potências da diversidade cultural se manifestando através da poesia, alargando o seu horizonte através da poesia. Então, nosso programa, por exemplo, tem um mês mulheres, outro mês homens. Tem negros, tem indígenas, como Ailton Krenak, como Márcia Campeba, como Olívio Jucupé, né? Negros como Lilian de Souza, Elisandra, etc., né? Então, a gente está procurando ampliar um pouco esse conceito de pessoas que escrevem tão diferente, mas são poéticas, entende? Cada um pegando um caminho literário, uns com um rigor de palavra mais restrito, outros mais ampliado, outros com invenção de coisas diferentes, etc. Então, eu acho que está mostrando um painel, embora nosso objetivo não seja fazer um mapeamento da poesia brasileira, é uma intenção de ampliar um pouco esses horizontes, né? Perfeito. Era exatamente isso que eu ia comentar, quando, vocês estavam falando, eu fiquei pensando, por isso mesmo o nome, né, poetariado ligado a proletariado, não é isso? Exatamente. E proletariado, Claudine, é um conceito que nasceu por acaso, né? O Hamilton morava aqui em São Paulo, onde eu moro, e frequentemente a gente reunia poetas na Casa das Rosas. Eu não sei quem começou com essa história, começou a chamar de reunião do poetariado, né? Não, dos poetários primeiro, dos poetários, né? Os poetários primeiro. E aí ficou, né? E quando a gente foi pensar no canal, a sugestão foi até da mesma, por que não colocar canal do poetariado? Achei perfeito, né? E é um nome que, por incrível que pareça, agrada. Todos os entrevistados nossos sempre mencionam o sabor especial que a palavra poetariado tem referido à poesia, né? Muito legal isso. E o poetariado também é aquele poeta mais, quer dizer, não está na escala de menor ou pior, entende? Mas está mais simples, ele está na rua, ele está falando com as pessoas, ele está nos saraus, né? Ele está em todos os lugares, como diz o poeta está em todos os lugares, né? Como dizia o nosso amigo Rubem Jardim. Rubem Jardim, né? Então está em todos os lugares e não é o poeta da torre, né? Da torre que fica lá, né? Orgulhoso das suas palavras, etc. Mas ele mostra para o mundo a sua criação, né? Acho que tem um conceito bem interessante a ser desenvolvido, né, Sérgio? Nós que somos sociólogos, nós temos que pensar nisso também. Ah, com certeza.
Mereceria um estudo. Exatamente, acho que vai chegar um momento que vocês vão ter que escrever sobre tudo isso, né, sobre a história de tudo isso. Eu adoro essas histórias, viu, César? A gente descobrir esses meandros de como as coisas foram nascendo, né. Eu, como historiadora, fico encantada toda vez que eu escuto isso, e eu ouviria muito mais de vocês, mas a gente podia ir para algum poema que vocês separaram, que eu sei que vocês fizeram essa separação aí, não foi? Agora eu não sei qual poema que eu mandei para o festival, na verdade, mas eu vou ler um, que é um poema que eu particular, normalmente eu tendo a não gostar dos meus poemas, mesmo os publicados, né? Mas esse eu gosto muito. Ele não tem título. Se a gente veio de algum lugar, é bom lembrar, ainda que nada resolva, mas é bom lembrar. A gente veio de algum lugar e vamos a lugar algum, nesse caminhar que é o nosso lugar. Pronto. Eu vou falar um que está do lado desse poema. Ditadura, palavra dura, tão dura que dói. Perfeito. Aliás, esse poema, Claudine, me deixou muito surpreso. Eu mandei para uma amiga minha na Universidade Estadual de Londrina, tem um grupo de estudos que trabalha a questão das ditaduras no Brasil, né? E ela usou esse poema e colocou em discussão durante o projeto. Eu fiquei bastante orgulhoso e honrado, né, pela forma como ela trabalhou o poema. Muito Eu interessante. fico feliz, porque eu costumo fazer isso também, viu, César? Além das letras das canções, que também são poemas, né? Tanto que a gente recitou no começo aqui a música do Gil, que é uma poesia e tanto, mas eu fico feliz assim, porque os haikais, que são esses pequenos poemas que você tem se dedicado, não é isso? Eu acho que eu posso chamar assim, né? De haikai, Sim, eles são muito objetivos, né? E ao mesmo tempo traz uma sensibilidade, parece que vai assim no ponto, né? Então ajuda muito a gente em sala de aula, eu sou testemunha disso, a gente poder trazer essas discussões com os nossos alunos. E eu tenho escrito muitos poemas curtos, mas eu não vou falar agora sobre os poemas curtos. E no meio desses poemas curtos surgiu, recentemente, vamos dizer assim, final do ano passado, um poema longo. Não sei por quê, mas ele está aí. Porque a poesia você não determina o que vai surgir, né? Para mim é um pertencimento, é uma coisa mágica. Então eu fiz uma noite de nãos que foi gravada em live pelo Celso de Alencar. Não sei se lembra, Célio. sim. Quero escrever um não tão forte nas paredes do país que Deus objetasse com os seus cuidados sutis. Escreveria mesmo no coração da pedra, para soltar raízes, sobrassem os ventos bons. Mas passo por colunas de homens maus, suas palavras sem razão e seus cogitos ordinários. Sou frágil, e os meus olhos perscrutam o ímpio, onde crianças sopram flautas entre animais dóceis. Preciso dizer um não, que escreva a beleza nos muros e a memória durma com o sono dos gatos, que acordam à tarde dos seus dilúvios. Eu queria um não, onde o silêncio gritasse sonhos nas escolas, nos púlpitos, nos banheiros das casernas e nos pátios da dor. Mas o que me resta para dizer o não? E disse a mãe para seus filhos e filhas: Filhos e filhas, vão colher nãos nas pradarias dos instantes, lá onde não tem dor nem choro revoltante. João, traga um não com a tua tratalhada inocência, com a cor alegre de um sim que conheceu em quintais distantes. Pedro, com tua força de ferro, traga rostos doloridos e sonos dos humilhados, e o que resta das mãos de prego carcomido. Não esqueça das feições decepadas pelo sol e as madrugadas, e traga também a festa em teu bornal. Maria, traga a fonte, o doente e a face das mulheres corajosas, e dos homens a noite espantada. E correram mundos, fundos, trazendo mãos nas sacolas e nas curvas das feições, carregando pela noite com ternura de elefante e força de 100 cavalos amanhecentes. O não, com suas honras floridas,
hora de bonança em tarde partida, com o rosto de 1000 negros, um jovem sem espada e uma mulher esquecida, e com velhinhos contentes e iogues gatos nos cantos, ronronando nas escadas. E vieram sonhos das meninas e meninos, de poetas descalços, de mães órfãos de pátria, colhiam o resto de abraços. Havia tanta beleza naquele dia tardio que a caravana passava e o cão viu e seguiu. E os muros se esvaneceram, como que nunca existiu. Uau, eu diria, Hamilton. E eu fico muito feliz por isso, por você ter pensado nesse poema para partilhar conosco. Então, por que não? Por que não tê-lo, né? Ele também faz parte desse pensamento, dessa construção da cultura de paz. Eu queria que você recitasse também o poema que você escreveu especificamente para o festival, e a gente comentasse um pouco mais também dos microvídeos que eu assisti lá na abertura, mas que também vão ficar disponíveis no site do Instituto Casa Comum. Toda essa produção audiovisual, ela vai ficar disponível também. Olha, quando eu recebi a orientação de fazer poema, eu não sabia o tamanho dele. Mandei um poema que eu acho que tem a ver, né, com a paz. Ele é curto, mas nem uma página, mas na verdade, o ideal seria 3 linhas, 4 linhas, uma coisa assim, né? Mas se chama Resumo. Nessa viagem, levarei somente amor, nossa obra-prima, que antes da palavra é pele e clima. Portanto, não me iludo, amor é todo, o menos perecível. Início, meio, fim, resumo, e muda em mim o mundo. Eis tudo. Muito lindo, Hamilton. E aí eu estava aqui pensando, e as publicações dos seus livros? Você vai lançar um livro, não é isso? Que eu recebi até um convite. Vou lançar 2 esse ano. Esse ano eu vou lançar 2. Vou lançar o Quintares, que é dia 12 de junho, na Biblioteca Pública de Curitiba. E vou lançar o Poemas com Exílio em dezembro, que são poemas que eu fiz sobre a ditadura e grande parte deles eu fiz na prisão. Então, chama-se Poemas com Exílio, que é um certo exílio que a gente viveu, mas muito profundo e dolorido, que foi dentro do país. Não foi com o grau de liberdade que você tem fora do país. Foi dentro, seguindo, preso, torturado pelo DOI-CODE e outras coisas mais. Perfeito. Isso já fica o convite também para que as pessoas revejam os episódios anteriores do podcast Poéticos Encontros, ouça a segunda temporada, o episódio 8 e 9, em que o poeta Hamilton Faria conta essa história, não só da sua prisão durante o período da ditadura civil-militar, como o sofrimento da sua mãe, o posicionamento dela também como mulher, né, na defesa desses filhos injustamente presos políticos, enfim, todo o histórico, né, a trajetória desse período nefasto, que infelizmente, meus amigos, insistem, né, em revivê-los nessas discussões aí acaloradas que as pessoas têm a respeito de democracia, sem saber o que democracia significa, e democracia tem tudo a ver com cultura de paz. Encontrei. Essa questão da violência, né, que estava dizendo que eu sempre procuro trabalhar a questão da paz nos meus poemas, tem esse que foi publicado no meu primeiro livro de poesia, chamado Proesia, né? E há um terceiro. As pessoas no ponto. Revólver passa atirando. Ah, noite gelada. Perfeito. Você quer recitar para nós o poema que você escreveu para o festival? Ele chama-se Cabresto. Me fiz feliz feito besta. Feito besta andarilhei. De repente parei. De soslaio, bestas feras me armavam cabresto. Sorri e disse: só tô feliz feito besta, porque de besta me fiz feliz. E não preciso de cabresto para continuar besta tão feliz. Muito bom, né, Legal. também. Uma outra forma de provocação, né, de uma reflexão importante. Exatamente. Eu gosto um pouco, quando posso, criar um certo humor, sabe, nos meus É versos. bom, é Nem bom. sempre consigo, mas enfim. O humor é a grande Muito revolução bom. do humor, né? Meus queridos, nesse momento
tão difícil que nós estamos vivendo mundialmente e no Brasil, mais especificamente, porque é o nosso território onde nós estamos, trabalhar com cultura de paz. Como é? Um grande desafio, não é verdade? Olha, eu acho que, para mim, é o maior desafio que existe hoje na contemporaneidade, sem dúvida alguma. Porque a cultura de paz, ela abarca desde uma forma de ser pessoa até uma visão de mundo, toda uma visão de mundo, porque as pessoas acham que cultura de paz é uma coisa passiva, uma coisa sem luta, uma coisa de apaziguamento de conflitos, e não é nada disso. Pelo contrário, a cultura de paz mostra os conflitos, mas ela mostra um método de solução dos conflitos, que é a comunicação, que é o diálogo, que é a participação, que é o empoderamento, que é a participação, a desobediência civil, mas todas as coisas sem violência, é o banimento da violência. Então, a cultura de paz não é guerra, não é ausência de guerra, né? Pessoas que tá em paz, não está em paz, porque a paz é uma forma de ser pessoa. O Gandhi tem uma passagem que uma mãe, ele era uma pessoa muito representativa, um guru praticamente, né? E uma mãe chegou e pediu para ele, Bapu, queria que se desse um conselho para o meu filho, para ele parar de comer açúcar, porque ele está ficando doente. E a Índia é açúcar para todo lado, né? Quem conhece a Índia é açúcar para todo lado, na rua, em todo lugar é açúcar, né? E aí ele falou assim, então você volta daqui a 15 dias, um mês, uma coisa assim. Quando você voltar, eu dou um conselho para o seu filho. Quando chegou, deu um conselho para o filho, falou, meu menino, pare de comer açúcar, você vai ficar doente, etc. Tá bom, papai, eu vou, grande, né? Eu vou parar de comer açúcar. Aí a mãe dele ficou assim, meio não compreendeu bem. Eu falei, mas por que o senhor demorou 15 dias para dar esse conselho, se podia dar naquela época? Falou assim, não, porque naquela época, minha senhora, eu comia açúcar. Eu acho que essa história é muito emblemática, porque como eu me pergunto hoje, como que uma pessoa pode aprofundar um conceito de cultura de paz e viver a paz como pessoa, se ela defende a natureza e depois vai celebrar a morte de animais no churrasco? É difícil em compreender isso. Talvez a gente não esteja tão evoluído, mas eu acho que a cultura de paz chega lá, mais cedo ou mais tarde chega lá, nessa união das espécies, nessa amizade do ser humano com as árvores, com os minerais, com os vegetais, com os animais, né? Só isso que eu acho que tem a dizer. Só isso nada, tudo isso, Hamilton, eu concordo plenamente contigo, acredito que os ouvintes também concordarão, ainda que a gente não esteja num processo de amadurecimento também, vamos dizer assim, ou de evolução de consciência a respeito disso, da necessidade da gente falar disso todos os dias, mas eu acredito que eles vão concordar, porque realmente é o exemplo, né? A gente não pode falar de cultura de paz se a gente não vive a paz, se a gente não procura vivê-la de alguma maneira, né? E viver passa por isso. Viver dói, né? Viver a paz dói, ela é exigente, né? Ela faz com que a gente tenha que abrir mão de muitas coisas que, a princípio, a gente acha que a gente tem direito, mas que, na verdade, a gente não tem se a gente quer viver uma coletividade, né? Se a gente quer viver em paz mesmo, verdadeiramente. Então, que bom que você trouxe essa história, você, como sempre, brindando a gente com essas histórias. Não é isso, César? Não, em relação à cultura de paz, eu não tive a mesma formação do Hamilton, não. Eu comecei a assimilar a cultura de paz na minha, não juventude, mas já lá pelos 30 anos, quando eu comecei a me envolver com a contracultura, né? E aí o meu envolvimento, a minha identidade foi tanta com a contracultura que eu passei a assimilar esse comportamento pacifista, né? Não à guerra, mas não só como discurso, mas como prática. Prática, tanto eu era professor universitário, então em sala de aula eu sempre procurava, quando surgiam conflitos, eu procurava um ponto de equilíbrio para poder pacificar as partes que estavam em discussão, né? E claro, quando você tem, ainda mais no curso de Ciências Sociais, metodologias diferentes, concepções de mundo diferentes, é óbvio que os conflitos surgem em sala de aula, né? E eu sempre procurava intervir, e aí é gozado isso, porque foi uma influência que eu tive de um filme, o Akira Kurosawa, no filme Rashomon, né? Quando ele vai mostrar que a verdade é relativa, né?
Então, inspirado por esse filme, que aliás eu usei em sala de aula durante muitos anos, né, eu tentava mostrar para os meus alunos que todas aquelas visões que estavam em discussão estavam corretas de acordo com seus pressupostos metodológicos. Então a gente podia discordar tal, mas que você não poderia dizer que era mentira ou que era uma falsa ideologia ou coisa parecida. No meu ponto de vista, eu sou muito favorável àquilo que eu aprendi com o filósofo francês chamado Lyotard sobre o pós-modernismo, né? Em que ele diz que a gente tem que trabalhar do ponto de vista da positividade, né? O que que é a positividade? É você afirmar as coisas e colocar essas coisas afirmativas em discussão. Então, quando eu vou trabalhar algum tema, eu sempre procuro afirmar aquele tema, de modo que o leitor não crie uma reação negativa diante do poema ou do texto em prosa. Por quê? Porque quando você entra no campo do opositor, você entra nas premissas do opositor, aí você fica num embate que não tem fim. Quando você esquece, não esquece o opositor, mas você leva em conta o opositor não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, e você afirma a sua postura, contradizendo o seu opositor, você não dá ao leitor a possibilidade dele entrar na lógica negativa. É meio complexo isso, mas aqui na minha cabeça funciona. Não sei se para quem está ouvindo entende o que eu estou dizendo, né? Mas eu gosto muito dessa ideia de positividade, né? E a questão, César, eu acho que a questão é grave também, ultrapassa a ideia de democracia, de civilização. Então, eu acho que a gente tem que refundar, na verdade, as coisas. Mas refundar não pela violência, porque, na verdade, o Ocidente se organizou sob a seguinte égide: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Era assim que os romanos diziam: se vis pacem para bellum, né? Então, na verdade, se queres a paz, prepara-te para a paz. E hoje eu vejo como estamos despreparados para a paz. Nós não sabemos metodologias, nós não sabemos valores, nós não sabemos. E o fascismo procura inverter as coisas, dizer que a democracia que eles pregam é a verdadeira democracia, que o resto é perseguição e não sei o que. Ele baralha tudo no sentido de você confundir conceitos e valores. Então, eu acho que você descaracterizar esse discurso com ideias, com argumentos, com modos gentis de falar com a pessoa, mesmo com o oponente, até com o fascista. Você tem que pegar nas ideias, não na pessoa. Você não pode começar um argumento chamando a pessoa de vagabundo. Você é um vagabundo, mas vou te responder. Já rompeu os preceitos da cultura de paz. Exatamente. Que reflexão poderosa que vocês 2 fizeram, e eu fico muito feliz com isso. Nós somos aqui 3 professores, né, eu continuo na ativa, mas aprendendo com vocês, que são meus mestres também, e nós todos aqui que estamos ouvindo vocês. O diálogo das duas faces. Cala a boca, morte. Quem me fala assim? Sou a vida, morte. Foge-te daqui. Minha irmã de tudo, minha outra face, minha mão siamesa. Quem te faz tão bela? Não sou eu acaso que te faz sentido? Não sou eu acaso que te dorme linda com o meu vestido? Mas se dorme cedo sem te ter vivido, sou um ser horrível, com nada parecido, que pertence a outro sem se ser possuído. Que maravilha, Hamilton, muito bom. Como é que a gente acha seus livros, Hamilton? Estante virtual. Conta todos no estante virtual, todos. Inclusive os livros que eu escrevi no Instituto Polis, que são mais de 20 revistas com organização minha e introdução e textos, ensaios meus também. E, as pessoas podem entrar em contato com você também pelo seu Instagram, você costuma usar. Uso o Instagram, uso o Facebook, né? Tem um canal meu só para colocar produções que eu tenha participado. E tem o site também, poetamiltofaria.com. É isso. Perfeito, Hamilton. E César, você também tem um poema que você tinha deixado guardadinho aí para o final? Na verdade, eu quero ler dois, um é curtinho, o outro é um pouco mais longo, mas não tão longo assim. O primeiro é um quase, como chama o Milton, né? E de repente, curto-circuito, você é um poema.
E o outro poema que eu quero ler, esse tem título, chama-se Todas as Mulheres do Mundo. Com as mulheres do mundo que pensavam em amar, me descobri vazio. O madeireiro a procurar, num bosque imenso e profundo, árvores que cortava sem vacilar. Advertiu-me um velho sábio, o bosque há de acabar. Sem dar bola a tal conselho, continuei o machado a afiar. Dos golpes começaram a brotar rebentos fortes, sadios. Eu, espantado, a especular. O que neles era contido, que não saberia explicar? De novo, o velho sábio veio comigo a conversar. Dos rebentos produzidos, há sua alma a clamar, perdão pelos golpes dados. De volta ao bosque, fui buscar as árvores que tinha golpeado. Perdão queria implorar. Na primeira, me vi avô. Na segunda, um filho a chorar. Na terceira, um pai perdido. E na quarta, uma mãe a lamentar. Depois do bosque percorrido, o crepúsculo a se aproximar, nas mulheres que tinham amado, percebi que o presente a ganhar era o que elas tinham gerado antes da noite terminar. Veio o velho acompanhado das orixás a me mostrar que dos golpes que havia dado, só uma pessoa poderia magoar, uma pessoa que era resultado das mulheres que desejava amar, todas contidas em mim mesmo, na figura de pai a buscar, a mãe que nunca teria sido. Que maravilha. Te agradeço muito por você ter apresentado esse poema para a gente. E aí, onde é que a gente acha as suas publicações e como a gente faz para falar com você? Olha, as minhas publicações, com exceção do livro, de 2 livros de poesia, o Proesia, que foi o meu primeiro livro, que está esgotado, e o segundo, Lavras ao Vento, que também está esgotado, o restante a gente encontra em chamado marketplace, né? Magazine Luiza, alguns estão na Amazon, né? E, claro, eu tenho alguns exemplares em casa, que aí quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Obrigadão, queridos. Tchau, tchau. Abraço. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.